Quando a gente faz esse apelo mais de abrir a mente, né, dos alunos, que eles estão ali diante de um ser humano e o poder que eles têm de transformar vidas através da copy, olha como é lindo esse trabalho, né? E quando a gente tem esse alerta, né, tudo fica mais amplo, ganha um outro significado muito mais profundo, né? Oi pessoal, bem-vindo ao Copcast, os bastidores do copywriting do Brasil. E hoje eu tô aqui com Rafael Obertoni. Opa galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um Copcast. Aqui ó, já tô pegando o host de novo, ó. Não, Nath, foi mal, desculpa. Tudo bom galera? E aí Nath, tudo certo? Tudo certo, Rafa. Estou aqui hoje também com Rodrigo Schmidt. E aí Nath, e aí pessoal? Fazia tempo que eu não fazia, hein? Fazia tempo, inclusive a gente tava sentindo muito sua falta, viu? Tenho certeza que todo mundo que tá assistindo também. Obrigada aí pela presença. Tamo junto. Tô aqui também com o Robson Bernardes. Fala Nath, fala pessoal, beleza? Oi, Ró. E Rafinha, a Suíte. Fala Nath, fala galera, beleza? A gente chama... Beleza. A gente chama tanto o pessoal aqui pelo apelido que às vezes fica difícil falar Rafael, a Suíte. É o Rafinha, né? Robson Bernardes, é o Ró. O Ró e o Rafa. É o Ró, o Ró e o Rá e o Rá. Que nossa. É, tudo Ró. Gente, tudo R, É com cara. R, né? Dá pra ver que é... Não, só tem gente com R e eu E N. tem Vou outra mudar pra regra aqui Natália. nesse Bcop que eu posso contar depois que vinha a vinheta. Olha, Nossa, antecipação, que entendido gostei. de vinheta. Abrindo o loop. É. Então vamos lá, vamos acelerar que eu quero ouvir o que o Rô vai falar. Hoje a gente vai falar sobre as copies que mais impactaram o nosso time de copywriters. Então fica aqui com a gente. Então vamos lá. Hoje a gente vai focar, será a gente como copywriters, né? O que será que impacta a gente? Porque às vezes parece que a gente fica meio anestesiado, né? Tipo, a gente vê aquilo todo dia, a gente lê muita copy e pra impactar a gente é muito mais difícil. Então aí surgiu a curiosidade aqui. A gente dentro desse dia a dia, quais foram as copies que mais impactaram e continuam impactando, né? Que a gente vê o nosso time aqui da SB Copy. Então, pra começar, eu vou chamar o Rodrigo. Rodrigo Schmidt. Só porque Eu quero logo escutar o que você vai como, falar. tá vendo como funciona antecipar? Acho que eu vou deixar pro final. Não. Não, tô brincando. Não, eu queria falar que tem uma regra aqui nesse Bcop, só pra que eu falei no comecinho, que todo mundo que tem o nome igual só vai usar o nome que entrou primeiro. O que significa isso? O Eric é o Eric. Entrou outro Eric depois, é qualquer outro nome menos É Eric. Jéssica. É, pode ser Jéssica, pode ser o que for. Então a gente tem a regra de que o nome é de quem chegou primeiro, entendeu? E aí por isso que o Rafinha é o Rafinha, não é o Rafael, não é o Rafa, por exemplo. Se bem que eu sou mais o Albertoni que o Rafa, né? É que pra vocês não, né? É pra fora, né, Rafa? exatamente. Acho que mais pra fora, né? Enfim, mas deixa eu... Ô, Nath, na verdade, assim, essa pergunta eu gosto dela porque me fez pensar uma coisa, acho que um pouco diferente. Copy que me impactou. Impacto pode ser positivo ou negativo e pode ser de vários sentidos. Você pode ser algo que você gostou do que você viu, pode ser algo que você não gostou do que você viu, pode ser a copy que eu mais odiei ter feito, pode ser a que eu mais gostei de ter feito. Ah, eu queria Eu saber acho qual que eu foi vou a trazer- cópia que mais odiou ter feito. Ah, é? Então, eu acho que eu vou trazer essa aqui. O que vocês acham? Nossa senhora. Posso falar Eu na acho cara que do sim. Rafa? Cuidado que a nossa empresa tem Não. que continuar. Só lembrando. Não, Vai, tranquilo. taca fogo no a parquinho. gente segura os nomes, a gente não conta nada. Sério. Na Vai verdade, lá. não foi uma... teve um impacto grande por vários motivos, né, pra mim. Primeiro que eu tinha acabado de começar a trabalhar com o Rafa, só tinha eu e ele na equipe, né? Então era eu e o Rafa. E a gente vendeu... O Rafa tinha vendido algumas consultorias, né? E quando a gente entrou, eu ainda não conhecia muito bem do mercado, né? Ainda eu venho de outro mercado, eu venho de consultoria, eu venho do varejo, por exemplo. E o mercado digital, ele é muito diferente, né? Tem suas características, seu dinamismo que depois de um tempo a gente aprendeu, mas, né, no começo não. Quando a gente fez a copy para um cliente específico, a copy ela tinha que ser uma copy que não ia vender o produto dele, mas que a intenção era trazer para outro produto. Aí eu já falei, meu pai do céu, por que não Já vai direto começou pro produto, complicado. né? A primeira coisa que eu fiquei pensando, assim, cara, quer fazer um, né? Eu ainda novo no mercado, não tinha entendido essa dinâmica.
E aí, especificamente esse projeto, a gente teve vários desafios, então por isso que eu vou falar que ele mais me impactou, porque me sugou algum tempo de vida, digamos assim, né? Basicamente, a gente demorou 2 anos para fazer uma copy. 2 anos. Caraca, vamos fazer 2 anos. Qual que é o tempo que vocês fazem? A gente faz copy em menos de um mês, pessoal. Se tiver que fazer em uma semana, tá pronto em uma semana. Né? A gente tem metodologia pra isso, tudo Já mais. teve épocas E a o gente que fazia acon- em 2 dias, quando a gente precisava, né? Em um dia, Exato. do dia pra noite. Amanhã tem que gravar, vamos sentar pra fazer agora. E pô, imagina você pensar num projeto, né, que demorou 2 anos. Imagina que a gente não passou. Então, a cópia que mais me impactou foi desse projeto pelo tempo. Basicamente, nosso cliente sumia, desaparecia, depois ele reaparecia, e aí a coisa andava, não andava. Então, foi uma copy marcante nesse sentido, né? Então, copywriter, você que está me ouvindo, assiste o módulo 4, quem está no copywriter profissional, módulo 5 e 6, por favor. Vocês nunca vão precisar passar por isso. Escopo certinho, data, sabe o que tá fazendo, né? Porque senão você fica aí com o projeto enroscado 2 anos e no final, né, passa o time do que devia ter acontecido e você já recebeu e continua trabalhando mais um tempão. Então, me impactou bastante essa copy em vários sentidos assim. Comecei diferente. E aí queria Muito ver legal. vocês agora. Aí você abriu nossa mente, como sempre, né, Rô? Já falou que dá pra ser tudo quanto é jeito. Exatamente, Então eu queria deixar impacto, o que mais te marcou? Essa me marcou porque eu fiquei nervoso com essa copy, hein? Olha que eu não fico muito nervoso não, essa daí deixava a gente nervoso. O Rafa não tá falando nada, mas ele sabe exatamente como foi. Aí ele tá com uma carinha ali. O Fala aí, problema, Rafa. eu posso dar um spoiler? Não vai entregar, não. Meu Deus. Não vai entregar, A não. gente tem Vai uma lá. empresa pra cuidar. Não, ó, só pra lembrar, o problema dessa cópia especificamente é que o Rodrigo não conseguia acertar o nome do cliente. Esse é o problema, entendeu? O cliente vinha com o nome... Enfim, ele errava o nome do cliente toda vez. E aí já tava um negócio meio sensível. Acho que ele ficou bravo e aí não Aí ele ficou bravo, exatamente. Falou, vou dar trabalho pra eles. Não, tô brincando. Mas, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha copy que mais me marcou. E não foi uma copy que eu fiz. A copy que mais me marcou foi a copy do John Benson. A copy de um curso que chamava 3x VSL, que foi o primeiro curso de copywriting que eu comprei na minha vida. Né? Então, por isso me marcou. Por que me marcou? Porque eu lembro como que era, né? Ela lá em 2012, comecinho de 2012, e eu nunca tinha ouvido falar de copywriting, e eu nunca tinha ouvido ninguém... E olha, eu já estava estudando há uns 2 anos marketing digital, e eu nunca tinha ouvido ninguém falar no Brasil a respeito de copywriting. E foi o momento em que eu descobri que copywriting era a essência de todo marketing digital. Por quê? Porque a partir de saber copywriting, você sabe se comunicar, a partir de saber se comunicar, você consegue vender. E é claro que todo o resto é importante, sem tráfego você não vende, sem página você não vende, sem técnica você não vende, etc. Porém, copywriting é essencial. E detalhe, vai estar presente copywriting na sua venda, quer você queira, quer não. A diferença é, você pode saber disso e fazer uma boa copy, ou você pode não saber disso e fazer uma copy muito ruim. Você entende? Então, esse era um elemento... Considera que é o seguinte, eu achava que tinha descoberto todos os elementos básicos de marketing digital quando eu comecei a estudar. Falei, não, beleza, já sei como é que funciona mais ou menos. Eu tenho que ter tráfego, eu tenho que ter uma página, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, tal. Mas eu nunca tinha ouvido falar de copy. E aí foi o momento em que eu, sem absolutamente nenhum dinheiro, mas com cartão de crédito, comprei o primeiro curso de copywriting que eu fiz na minha vida, que hoje nem existe mais. Olha só, por que eu comprei? Comprei porque eu descobri que copywriting era a essência do marketing, e quem sabia, todo copywriter precisa ser espetacular em marketing, nem todo cara de marketing precisa ser espetacular em copywriting, porque ele pode contratar os alunos do SB Copy, as pessoas que se formaram no copywriter profissional, ou a gente para fazer a copy dele. Né? Nós aqui fazemos copy para outras pessoas, se você estiver interessado nisso, depois entra lá no nosso site sbcopy.com.br e vai lá buscar consultoria com a gente, tá? Então, meu ponto é, essa copy me marcou muito porque foi a copy em que eu descobri que copywriting era algo essencial. Aconteceram 2 coisas a partir desse momento em que eu descobri essa copy. A primeira coisa foi, eu usei literalmente tudo o que eu aprendi naquele curso para fazer a minha primeira copy. Eu não tinha experiência em outras coisas de copy, eu nunca tinha feito uma copy na vida. Eu peguei exatamente o que aquele curso me ensinou para fazer uma copy e fiz uma copy. E essa primeira copy,
que eu fiz gerou 150 mil reais de vendas. Até eu descobrir que copywriting é apenas um dos pilares da persuasão, que existem mais 3 que as pessoas ignoram, eu achava que a minha copy é que tinha feito todo o trabalho. Ah, por causa da minha copy, vendeu pra caramba. E é claro que ela foi um grande facilitador do processo. A gente fez uma excelente copy, mesmo sem nunca ter feito uma copy na vida, né? Por quê? Porque existia ali, que é o que a gente ensina hoje, né? Os 5 passos do copywriting. Foi ali que eu aprendi isso, né? Atenção, conexão, problema, solução e oferta. Começou por ali. Então a primeira coisa foi isso. Eu aprendi copywriting através desse lançamento. Foi lançamento, inclusive, né? Era um curso feito em forma de lançamento e tal. E a segunda coisa que aconteceu foi que a partir daquele treinamento eu também dei a minha primeira palestra sobre copywriting. Então essa semana eu estava criando um webinário aqui específico para quem quer se interessar em fazer parte do copywriter profissional, que explica um monte de coisa e tal, e eu fui buscar no meu extrato de pagamento da conta do Itaú lá, quais foram os primeiros recebimentos de dinheiro que eu tive, né? E você sabe o que eu descobri? Eu descobri que o primeiro pagamento que eu tive, que foi lá do Conaed, a primeira copy que eu fiz e tal, não foi aquele que a gente viu. Não foi aquele, olha que louco. Aquele foi o segundo. Não acredito, Rafa. Juro, aquele foi o segundo. Sério? Aquele foi o segundo. Aquele lá foi do Ricardo Piovan, quando eu fiz a copy pro Expert Milionário. O primeiro foi no valor de R$6.300, que foi o que deu de comissão pra mim, né? Então, enfim. Independente disso, toda a história vale do mesmo jeito, né? Mundo e aí, pra quem ainda não viu isso, pra quem não sabe, né, eu encontrei com o John Benson recentemente, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu não tinha dinheiro pra comprar o curso dele. Eu falei, cara, eu vou assistir o curso e no final eu vou ter que devolver o curso, porque ele falou que tinha 30 dias pra eu assistir de graça, então vou aproveitar, ué. Mas eu já deixei claro logo no começo, falei, provavelmente eu não vou conseguir comprar, não vou conseguir ficar com o curso. Tudo bem eu comprar assim mesmo? Eles falaram, claro, tudo bem. Eu falei, então tá bom. Então, vou lá, fiz o curso inteiro. No dia 29, depois de ter comprado, eu devolvi. Eu falei, olha, cara, realmente eu não vou ter o dinheiro pra continuar, eu preciso do reembolso e tal. E eles me reembolsaram, eu tinha feito o curso inteiro, né? E aí, a partir disso daí, eu comecei a SB Copy depois, e aí todo o resto é história, isso fazem 8 anos já, né? E aí, recentemente, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu encontrei o John Benson num evento nos Estados Unidos. E aí eu fui lá, apertei a mão dele e falei, cara, você não sabe o que aconteceu no Brasil, mas deixa eu te contar, né? A partir daquela vez que você deu um curso que eu vi por 29 dias e tal, enfim, foi assim. E, cara, hoje tem mais de quase 1.000 copywriters formados no Brasil por causa daquele curso que você deu, né? E ele ficou muito emocionado também, foi muito legal, a gente tirou uma foto. E aí eu falei, cara, só que agora eu quero te pagar, eu quero comprar o curso que eu não pude te pagar naquela época, né? Então me dá a conta aí, pô, pra eu depositar o dinheiro, né? E eu finalmente, então, pude pagar o cara daquele curso que eu, na verdade, coloquei isso como uma dívida pra mim. Ele não quer saber disso, né? Eu coloquei como dívida interna. Eu falei, cara, eu um dia vou pagar esse cara de volta, né? Ainda que seja com atraso, ainda assim eu vou pagar, né? E paguei com muito mais do que isso. Paguei também com um depoimento contando que todo o impacto que ele teve no Brasil. E eu acho que no final das contas, mais do que os $2.000 ali que custou o curso, a coisa mais legal foi ele saber que mudou, que a partir da criação daquela copy que ele criou, mudou a vida de sei lá quantas pessoas, né? E aí, ouvindo isso, eu fico pensando quantas pessoas mudaram de vida em todos os 40 nichos que a gente trabalhou, nas centenas de clientes que a gente já atendeu, com as copies que a gente fez, né? Porque a gente teve aproximadamente aí 100 milhões de faturamento com as copies que a gente já criou. Só que isso não indica o tamanho do impacto que isso foi gerado no mundo, né? Quantas pessoas que compraram um curso de emagrecimento, um curso de investimentos, um curso de laços, um curso de sei lá o quê, um curso de qualquer outra coisa que a gente vendeu e que hoje mudaram completamente a vida delas. Sem nem saber que foi a gente que criou aquele comunicação. Então eu fico muito feliz. Essa profissão é muito recompensadora. É incrível. E vou mais longe ainda. Desculpa só pegar esse gancho. Mas e quantas copies foram feitas pelos nossos alunos que a gente treinou, que tiveram seus clientes, que venderam para alguma pessoa e transformaram a vida dessas pessoas. Então, é muito maior, hein, Rafa? É muito maior ainda. Então, bizarro, muito legal.
É muito legal essa humanização também da copy, né? A gente sempre costuma falar aqui para os nossos alunos, né? Quando a gente encontra com eles e tá facilitando, né, o processo deles escreverem copy, que às vezes a pessoa tá tão tensa, e ela fica pensando na técnica, na regra, de como que ela faz a estrutura, e a gente fala, calma, pensa que você tá falando com um ser humano, pensa no que tá por trás disso, né? Pensa que você também vai ser uma pessoa que vai ajudar alguém que tem uma solução para um problema, ajudar essas pessoas que têm um problema e estão procurando uma solução, né? No fundo, você tá falando com um ser humano que tá ali do lado e tudo. E quando a gente faz esse apelo mais de abrir a mente, né, dos alunos que eles estão ali diante de um ser humano e o poder que eles têm de transformar vidas através da copy, né? Como, por exemplo, aqui, o nosso tema hoje é as copies que impactaram o time da SB Copy. Tudo que a gente está ouvindo até agora aqui foi um impacto diretamente relacionado à vida, né? A vida, mudança de vida. Olha como é lindo esse trabalho, né? E quando a gente tem essa alerta, né? Tudo fica mais amplo, ganha um outro significado muito mais profundo, né? Eu queria escutar agora também um pouquinho do Robson, qual a experiência dele aí, a copy que mais impactou ele. Então, eu tava pensando aqui, falei, pô, agora eu não sei se eu vou pro lado positivo ou pro lado negativo, né? Inclusive, só lembrando aqui, ó, que o Robson, ele é o responsável aqui, tudo para cuidar dos nossos alunos. Ele revisa todas as copies, ele faz a revisão. Toda semana tem revisão com ele, com os nossos alunos ali na prática, né? Então, eu imagino que o seu acervo de copy aí, de impactos, deve ser muito grande, né? Vai lá, Ró. Tem bastante coisa. Mas teve a copy a primeira copy que eu vi falando de copy, tá? Não quer dizer que foi a primeira copy do mercado, mas foi o lançamento, né, da SB Copy em si, o lançamento Netflix. Acho que foi quando meio que despertou assim um pouco, né, pro meu mundo, e aí eu não entrei naquele lançamento, mas eu descobri o que era copywriting, pô, legal, eles têm um curso, enfim, né? Como a gente fala, né, vamos falar um jargão um pouco técnico, né? Eu fiquei consciente para o produto, digamos assim, né? Então eu soube que existia, mas eu acho que tem outras coisas outras copies que impactaram, e eu tenho muito mais exemplos positivos do que negativos, né, nesse caso. Mas eu tenho uma, acho que foi da Empíricos, que me impactou muito forte, assim, eu gostei muito, gostei tanto que eu escrevi ela, eu escolhi ela para escrever à mão, né? Mas ela era muito forte, cheia de depoimentos, assim, a copy, metade da copy era depoimento, sabe? De prova que a pessoa podia ganhar. Então, era uma copy muito forte, eu gostei muito. Tem uma copy clássica, assim, americana, no caso, né? Que é a de um cara chamado Gary Halbert, né? Um lendário copywriter lá americano, né? Já faleceu. E ele, na verdade, ele é lendário. A copy não é tão clássica assim. É uma copy que está no meio dos relatórios dele. Os relatórios estão gratuitos na internet, tá? Mas é que tem uns 400 lá. Então vai demorar um pouquinho, talvez, para você achar essa. Mas ele começa a explicar um pouco sobre usar sentimentos nas copies. Né? Sentimentos e desejos. E a copy ela é muito forte, né? Ela fala sobre é um produto que gera desejos sexuais, né? Então ele explora assim ao máximo tudo que ele pode explorar, ele explora, e ele explora, e você pega os exemplos assim, cara, muito massa, é muito massa. Como que a gente pode explorar um sentimento que uma pessoa tem, ou desejo extremamente interno que a pessoa tem, né? Foi bem bacana. Acho que esses foram 3 exemplos aqui. Explica melhor, Robson, como que ela impactou você com esse conteúdo? A gente Então, quer saber. Beleza. A Light é demais, mano. Adorei. Então, beleza. A da Porque eu Empíricos, pensei exatamente nisso, mas eu dei uma segurada, entendeu? cara, eu não queria ficar falando tanto disso, né? Mas Não, tudo tá bem. tão sério falando desse tema. Pera lá. Como Não, explica vamos melhor? lá. Funcionou? Beleza. Qual O era que o você CTA escreveu dessa no copy? Google que você chegou nessa copy? Vai Vocês lá. não valem nada. Vocês não valem nada. Olha, eu deixei bem claro que ela está no meio de vários relatórios do cara. Então tem uns Mas por que 400... essa chamou a sua atenção? Vai Não, lá. porque todos os outros relatórios, ele só explicava
alguma técnica, alguma estratégia do que a pessoa podia fazer para usar copy. Enfim, na época o tráfego deles era enviar mala direta, né? Carta na casa das pessoas. Então ele mostrava como enviar carta a 1 centavo. Né? A mesma coisa a gente pagar 1 centavo no clique do anúncio. É extremamente barato, né? Então, a maioria era assim, os relatórios. E aí teve um relatório que ele mostrou a copy. Ele fez, essa foi uma copy que eu fiz, onde eu exploro os desejos, e é o que você também tem que fazer. Só que ele puxou, é muito intuitivo, porque explorar desejo para o lado sexual não é que é fácil, mas você consegue perceber, né? É difícil talvez você, por exemplo, o que a gente fala, né? Vamos vender copy, né? Vender copy não é tão fácil igual o povo acha que é fácil, né? A gente sofre para vender copy para as pessoas. Ninguém conhece, né? Então a gente tem que vender algo que ninguém conhece. Agora, explorar, por exemplo, o desejo sexual é muito mais fácil. E ele vende uma pílula, alguma coisa assim, tá? Na época, né? Em 1900 e alguma coisa. E aí ele explora, assim, muitas coisas, né? É muito massa. Aí não dá pra ficar falando porque o horário não permite. O Robson, ele conseguiu, como um bom copywriter, ele conseguiu engambelar a gente do que a gente queria saber. Eu costumo dizer em consultoria que ele foi um bagre ensaboado. É isso que ele foi agora. Mas, Robson, você falou do horário aí, mas depende da hora que a pessoa tá escutando também, né? Se for mais tarde, a gente pode falar. Então, mas aí não tem... A margem não é muito grande, né? A pessoa entendi. pode escutar 2 da tarde. Ô, Nath, eu posso falar de uma... É que eu lembrei de uma Fala. coisa, é bem rápido. Vai lá, Porque fala, claro. quando a gente fala de que mais marcou, impactou, eu acho que são coisas que fazem a gente lembrar, né? E tipo, eu lembrei e eu aprendi com aquilo. Pra mim, pelo menos, coisas que me marcam pelo tempo todo, assim, são coisas que eu aprendi. E foi de um aluno na peer review, na época que eu fazia peer review, então são 4 Quinta-feira anos. À noite. Não foi nem à noite, Não era mas foi uma quinta? de terça. Foi uma de Terça, terça. Eu não Ah, tinha terça. duas. A gente não tinha esse volume todo pra ter terça e quinta, igual a gente tem hoje toda Mas terça era à e quinta. noite, né? Que você fazia, eu lembro. Eu fiz depois à noite, exato. eu era aluna revezava nessa com o época. Rafa. Foi. Mas foi numa copy de um aluno que ele tava vendendo roupa, era um macacão pra mulheres que estavam grávidas. Tá? Então a ideia é que é uma roupa que ela é bem versátil, né? Você consegue usar vários looks lá com a mesma roupa e tal. Tinha uma coisa assim. E aí a copy do cara, eu achei isso animal, porque assim, ele começou com uma proposta super agressiva, assim, de então essa roupa, não sei o que você vai ficar muito gostosa e não sei o que e tal. Meu, a hora que começou a revisar a copy dele, a mulherada, se não tivesse online, eu acho que ele tinha sido agredido. Porque... E aí eu percebi que tava todo mundo... Elas estavam bem incomodadas assim, e aí eu dei a palavra, falei, meninas, o que vocês acharam dessa cópia? Eu já taquei gasolina, né? Cara, assim, eu nunca vi alguém ser lavado, tão lavado como ele foi lavado. E por que eu acho que foi uma cópia que me impactou muito? Porque é muito bizarro como a gente que não tem propriedade pra falar, se não fez um bom trabalho de entender o público que a gente sempre fala. O Rafa falou no episódio passado e em tantos outros sobre a importância do público, né? Dele achar que o importante pra mulher que tá grávida é ela se sentir gostosa e, tipo, desejada pelo marido. Tipo... Às vezes pode ser o contrário, né? Naquele Totalmente o contrário, ela quer contexto, ficar longe. Você entendeu, Nath? E aí, o que eu achei muito legal dessa cópia, e ela me voltou agora, é o aprendizado dela, né? Que, cara, assim, tem que ter congruência, né? Você tem que entender do que você tá falando. Você, faz um trabalho mínimo de pesquisa, de entender de fato o público, de ver o que é, o que não é, sabe? Porque senão você toma um tiro. Imagina se uma cópia dessa vai pro ar. Tá ferrado, acabou o produto do cara, entendeu? Então, que bom que a gente tem a peer review, que a gente consegue filtrar tudo isso antes, né? Então, inclusive é pra isso que ela serve. Meu, quantas histórias dessas. Mas essa me marcou porque foi muito divertido a parte, né, que ele sofreu quase um espancamento coletivo, né? Porque as meninas ficaram bravas mesmo, bravas de verdade, assim. E me trouxe o insight, o impacto foi de, cara, tem certeza do que com quem você tá falando, entende o público antes de começar a escrever, porque senão você vai fazer merda, entendeu? É legal isso você tá falando, porque eu já vivenciei também várias vezes na peer, né, essa questão, e geralmente é quando um homem escreve em voz da mulher.
Engraçado isso, né? Porque todos os exemplos que eu tô lembrando aqui, desde do tipo assim, já até falei isso em algum episódio, mas assim, uma que me marcou também era o rapaz, ele escrevia assim, minha querida, o tempo inteiro, minha querida. E eu comecei a ver que as mulheres estavam lá, estavam incomodadas. Eu me Minha incomodei querida é também. coisa de falsidade, velho. Essa daí Tipo, é falsa. isso. Mas ele queria, ele achar. E na visão dele, olha como é engraçado, né? Na visão dele, ele tava fazendo uma abordagem carinhosa. Minha querida, né? Só que não funcionou. Não então, às pegou. vezes, é uma palavra, uma percepção. E a peer, né, que a gente tem pros alunos aqui, é incrível por isso. Porque, realmente, ela faz esse filtro, né? E também é super amigável, tá? A gente tá brincando aqui, fazendo uma estripulinha. Não, essa foi Pessoal, a assim, única vez que eu vi. E, gente, graças a Deus aconteceu isso. Tanto que ele terminou agradecendo. Ele falou, obrigado, vocês salvaram o meu negócio. Isso. Porque se aqui que vocês gostam de mim, vocês estão bravos comigo, e vocês me conhecem, imagina lá fora. Né? Então, E, Exato. gente, é o que eu gosto sempre de lembrar. Primeiro, que a revisão ao vivo que a gente faz no Copywriting Profissional, que é o principal curso da SB Copy, é talvez o curso incompleto, né? Então, apesar de todas as... O Robson falou isso esses dias, né? O curso da SB Copy é a revisão da SB Copy. A gente revisa 6 a 12 copies por semana de alunos, com todos os alunos escutando e todo mundo vendo na frente de todo mundo para... Porra, Ensinando, esse é o né? curso, entendeu? A teoria e todos os vídeos estão lá, tem todo o material lá, mas isso é para te abastecer para você poder treinar na prática, né? Então, A mão na massa, né? exatamente. Então, se você é aluno da SB Copy, pelo amor de Deus, teu curso está na revisão ao vivo. Você precisa estar na revisão ao vivo. Dá um jeito, esteja lá, né? E a outra coisa é a respeito de começar pelo público, mais uma vez, né? Então, cara, se você começa errado, e aí, às vezes, a gente vê que foi esse caso, porque eu lembro desse caso, foi preguiça de pesquisar sobre o público. Entendeu? Foi preguiça, cara. Não foi... Faltou um pouquinho ali de brio, como diria o nosso querido... Como é que chama lá o cara? Esqueci o nome dele. Ai, fugiu. Quem lembra o nome do cara? Eduardo, Carlos, Não. Roberto, Aquele professor. esqueci. Ricardo. Falta brio. Pendrive. Pelo amor de Deus. Que o cara fala assim, pelo amor de Deus, o Pitágoras inventou o triângulo de Pitágoras. Você só precisa aplicar e você erra. Vai ser burro assim na cadeia, ele fala. Não é o cara que faz o Rádio Jovem Pan lá com Eu acho o que ele Emílio? faz também. Esqueci Agora ele o- virou... É um baita Bom, professor não sei. aí da USP, né? Enfim, o cara é genial. Então não é. Mas o ponto é, tenha abril, pelo amor de Deus, pesquisa o teu público. Cara, quando algum cliente novo contrata a gente pra gente fazer uma copy do zero, uma coisa grande, alguma coisa assim, a gente vai até lá. Porra, já fui pra Minas Gerais, já fui pra Recife, já fui pro Rio Grande do Sul. Eu pego um avião, vou até lá, sento e fico na empresa do cara uma semana, se precisar, pra entender de fato daquele público, né? Então, claramente o negócio tem problemas quando você não tem conexão e não entende direto o público. É assim, é claro, é óbvio, né? Então você não pode errar isso. Você não pode não pesquisar, não entender o público pra falar, a ponto de falar querida e achar que vai dar certo, né? Então, enfim, não vai Sim. funcionar, né? Legal. Agora eu tô curiosa pra escutar o Rafinha aí. Rafinha, conta pra gente qual foi a copy que mais te impactou, seja positivamente, negativamente, ou ambas, como você quiser. Então, eu não sei se foi a que mais me impactou, por mais uma que veio à mente que eu acho que vale a pena compartilhar, né? Até porque ela, acho que não só me impactou, como impactou muita gente já nesse mundo, que é a carta de 2 bilhões de dólares do Wall Street Journal, né? Foi uma copy que logo quando eu ouvi a palavra copywriting, não, eu já tinha ouvido antes, mas quando eu comecei a levar a palavra copywriting mais a sério e me aprofundar no assunto, antes até de entrar no curso da SB, foi uma copy que quando eu vi, eu meio que fui impactado pelos resultados, pela época que ela foi veiculada, enfim. Para poder dar um pouco mais de contexto, essa foi uma copy que ela vendeu um jornal, tá? A assinatura do jornal de Wall Street, dos anos de 1975 até 2003. Ou seja, foi uma copy que foi veiculada por décadas, tá? Décadas. O mesmo texto. Não sei se exatamente o mesmo, mas assim, a essência era a mesma, tá? Durante mais de 2 décadas, no caso. Então, é algo muito impressionante. E em termos de faturamento, essa copy, ela vendeu 2 bilhões de dólares.
2 bilhões de dólares naquela época, lembrando que tem inflação, tá? Então dólar naquela época valia mais do que dólar vale hoje. Então é um feito muito impressionante. Ah lá, se eu não me só engano, um comentário, que se... copywriter quando aprende as coisas, quando vai lá e estuda sobre o mercado, você entendeu? O cara estuda sobre o mercado, o cara criou sei lá quantas cópias pro nicho de investimento, ele sabe o que tá falando, porra. Entendeu? Eu pensei sabe nisso o que tá também, falando. cara. Né, Rafinha? Manda pau. Parabéns, Desculpa, eu não podia Rafinha, você é perder. genial, Não, mano. não. Mas Exato. parabéns, mano. Animal. Só. Eu fiquei com vontade, velho. Sabe? Assim, eu conheço a cópia, mas você fala, caralho. Muito bom. E tipo, é muito impressionante, se eu não me engano, Rafa, você pode até complementar aí, era enviado por carta naquela época. Aí, tipo, era um processo muito mais difícil do que é hoje. Se eu não me engano, a pessoa tinha que devolver a carta com o dinheiro pra poder realizar a assinatura. Tinha que mandar de novo de volta. Não Tipo era uma clicar aplicação. no botão, passar o cartão. Era muito mais complexo, né? E eles conseguiram esse resultado naquela época. Então, isso me impactou muito. E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é que sempre que eu tô explicando o que eu faço, né, a minha profissão, e eu cito esse exemplo, eu tendo a aprender a pessoa. Eu tendo a aprender a pessoa pelos resultados que esse material gerou. Então, tipo, como é possível uma carta, uma campanha de vendas gerar tanto resultado? A pessoa tende a se interessar mais pelo que eu faço e tende a respeitar um pouco mais. Então, gerou esses resultados já na minha vida, me marcou em alguns momentos. Eu acho que vale a pena a menção dessa cópia aqui, que quem tiver curiosidade, basta pesquisar 2 Billion Wall Street Journal Letter, né? Que é o conto de dois homens, né? Que são, enfim, aí lê a cópia, não vou Tem dar que ler a spoiler, cópia. vale a pena. É incrível. Não, e daqui a pouco vai ser o Rafinha falando o case dele, né? Porque o Rafinha, vou te falar, é um copywriter sensacional ali, dá prazer, né? Orgulho de trabalhar com ele. Legal, amei o seu exemplo, Rafinha. Tamo Foi junto, tamo muito. junto. Tamo juntos sempre. E você, Nath? Oi? E a sua? A minha, então vamos lá. A minha é o seguinte, eu tava aqui pensando, né? Quando começou eu falei, cara, pronto, agora eu não tenho nenhuma pra falar. Se você falar que foi o script de quando eu vendi o copyright profissional pra você, vamos falar que você puxa saco. Não pode. Nossa, não, se eu for... Meu Deus do céu. Realmente, o Rô... A gente tava até comentando outro dia, o Rô me vendeu tanta por isso coisa. que eu lembrei. Não, o Rô me vendeu tanta coisa, que ele ficou com dó de mim, juro por Deus. E quando eu comecei a trabalhar na SB Cop, ele me devolveu um dinheiro que eu tinha pago. Eu fiquei com dó porque você pagou uma coisa que a gente dá aqui pra empresa. Todo mundo da SB Cop tem acesso a todos os nossos produtos. E aí, eu falei, era muito... Foi no mesmo mês, né? Então... Não, foi tudo. Ele me Foi vendeu um muito negócio rápido. que eu nunca vou usar na vida. Eu não sei nem como é que eu nunca nem Era entrei. uma ferramenta vitalícia. Aí a Nath, mas eu não preciso. Eu falei, mas você sabe o que vai acontecer daqui 30 anos? Você não precisa? Eu tenho Aí essa ela, ferramenta. puta merda, será que eu vou precisar? E ela comprou. Gente, eu comprei tudo. Eu entreguei meu cartão de crédito. Falei, toma, passa, faz. Mas a copy que eu ia, além dessas, óbvio, né? Foi a peer review mesmo, né? Que a gente tem aqui. Eu mandei a primeira e segunda copy que eu mandei, na verdade. Primeiro que o que me encantou muito pra entrar no curso foi a possibilidade, a promessa de eu já escrever uma copy. Eu vou fazer o curso e era garantido que se eu fizesse até o final, eu ia ter uma copy validada, né, escrita. E eu não sabia mal o que era copy direito, entrei, comprei, empolgada. E quando eu falei, pô, legal, eu escrevi a minha primeira copy, fiquei super entusiasmada para mandar pra peer. E aí, foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi horrível. Muito ruim, mas assim, o pessoal é super legal. Eu acho que é aqui, eu acho que é aquele lado. Mas depois que eu fui ver, que eu fui reler, eu falei, cara, que copy chata. Primeira lição que eu tive foi assim, história. Você só usa na copy se for pra acrescentar alguma coisa. Se for pra validar a essência, a promessa, né, central. Eu escrevi lá uma copy, parecia que eu tava escrevendo um livro, sei lá, contei história, me diverti. Fiz tudo menos copy ali. E aí eu falei, não, saquei o que é. Aí na segunda que eu coloquei, aí eu mandei bem. Que foi de um brinquedinho de cachorro. Eu peguei um brinquedinho do meu cachorro, né? Que chama Kong. Quem participou dessa peer vai lembrar, já faz um tempinho. Porque, validou muito. E aí como que eu soube que deu certo? Porque o pessoal perguntava assim, onde é que compra esse brinquedo? E depois de um tempo, eu recebi a pessoa falando, pô, Nath, você nunca me passou o link? Como é que compra aquele brinquedo? Em outras peers, o pessoal falava assim, pô, a cópia do brinquedinho de cachorro da Nath.
E aí eu falei, pô, aí deu certo. Aí é tão gostoso. Então pra mim foi muito impactante, porque assim, eu senti que da minha primeira copy pra segunda, pra eu ter esse tipo de abordagem, eu falei, puxa, que legal. Então eu me senti assim, sei lá, feliz, realizada, alegre. Falei, pô, peguei o jeito. E daí pra frente, né, a paixão só aumentou. Fala aí, Rô. Show de bola. Não, o que eu ia falar que... eu acho que na segunda copy foi quando você falando aqui, que eu falei, opa, ela é boa, ela manda bem. E aí, por isso que depois a gente fez logo na sequência a gente fez o processo seletivo e entrou. É verdade. Ainda bem que você não entrou na primeira. Deus sabe o que faz. Você vai falar, tira essa menina do caminho. E isso é legal, por quê? Porque tem muita gente que tem segurança de mandar. E por isso eu não tenho ego nenhum, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, foi mesmo. Mas tudo bem. É porque é assim que a gente aprende, né? Então, esses impactos que até o Rô falou, o meu primeiro impacto foi negativo com a minha primeira copy, né? Eu falei, nossa, será que eu dou pra isso mesmo, né? Mas aí, o que eu fiz? A diferença é de você falar assim, não, é uma habilidade, é treinável, né? Se alguém pôde, eu também posso. E foi essa a cabeça que eu tive pra na segunda copy, aí eu consegui a validação. Nossa, foi incrível. Então é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa aqui antes da gente encerrar? Alguém lembrou de mais alguma situação aí, sei lá, no mínimo engraçada que aconteceu? Além do case do Robson? Engraçada não, mas tem uma que eu comentei também, que pra mim ela tem um impacto legal, pra SB Copy em si, que é o jeito que a gente veio de copyright profissional até hoje, né? Que essa foi a minha primeira copy, realmente. Com 100% de resultado. Que eu escrevi, né? Porque, enfim, e aí nada, né? Então a gente tem pessoas como vocês pra fazer a copy. Essa daí tava só eu e o Rafa também, né, Rafa? A gente não tinha, era a gente que tocava. E eu escrevi essa copy sem escrever a copy. What? Basicamente eu fiz 293 ligações e eu fui escrevendo o que eu fui falando e ia funcionando. Depois que tinha escrito uma base, óbvio, né? Mas testando. Então já faz mais de 2 anos, 2 anos e meio que a estrutura da venda do copyright profissional foi criada nesse formato, né? Então eu comecei lá, ela já foi atualizada, ela já teve todo um trabalho de entender o momento do público pelo Gabriel, que é o nosso líder comercial, e todos os meninos, né? Agora a Tainá também. Mas, pô, pra mim ela tem um impacto que, né? Eu posso falar que minha primeira copy foi milionária, né? Então, multimilionária, na verdade. Então, aí, ó, não é qualquer coisa, hein? Não é mesmo? Se você contar a história que eu reescrevi e mexi nela 293 vezes, não é a primeira copy, mas pra primeira coisa funcionou. Inclusive, se você quer se tornar um copywriter profissional, vale muito a pena fazer lá a entrevista e ver na prática como que é super legal lá o script, que na real a ideia lá é validar mesmo se é pra você ou não, tá bom? Não é um script que você vai entrar lá e vai dizer não, a gente consegue trazer as pessoas certas. Essa aqui é a sacada. O Rô mesmo, a gente não fala assim pra todo mundo, isso é real, tá? Não é só uma estratégiazinha não, porque a gente quer qualidade dos nossos alunos, esse script tem toda uma noção pra ser bom pros dois lados, né, Rô? Imagina revisar o copy de alguém que a gente não vê que deveria estar na profissão durante um ano inteiro, né? Não rola. Entra lá em sbcopy.com.br/cursos. Entra lá e aí você agenda a sua entrevista pra saber se copywriting é pra você ou não. Que voz! Eu gostei dessa voz. Você viu, radialista? Eu adoro quando eu falo assim em rádio, coisa que parece que a pessoa tá falando em letra de forma. Exatamente. Manja? Eu gosto mesmo. Gente, eu curti pacas, viu, aqui a gente falar. Realmente eu comecei o Copycast aqui achando que a gente ia falar só de histórias, né, de uma copy em si, mas a gente foi muito mais profundo que isso, né, vendo como é importante o nosso trabalho como copywriter para poder realmente impactar vidas de pessoas, né? É incrível. Eu queria aproveitar também para agradecer, porque esse episódio, o tema desse episódio, foi um que a gente selecionou de quem mandou a sugestão lá no Instagram da SB Copy, tá? A gente tem aberto lá caixinhas para você mandar o que você quer escutar aqui. E esse quem foi o D. Carlos. Eu não sei, provavelmente o nome é Carlos, D deve ser o primeiro nome, né? Que vai lá só com o perfilzinho dele, mas foi D. Carlos com 2 S no final. Eu agradeço você por esse tema. Peço até que vocês participem, tá bom? Sempre que a gente abrir caixinha lá, a gente vai estar trazendo, a gente vai estar falando quem que ajudou a gente agradecendo, né? Então, Carlos, muito obrigada. E queria aproveitar para pedir para vocês seguirem a gente na rede social do Instagram e Facebook, né?
Então, o da @sbcop, o do Rafa é @rafael.albertoni. E também, claro, quem tá vendo aqui pelo YouTube, ativar aqui o sininho no nosso canal, porque toda terça-feira sai Copcast novo pra vocês, tá bom? Então, um grande abraço e valeu, galera!